Boa noite, camaradas e colegas da Educação de Luta. Aproveitamos mais uma vez para fazer mais uma conversa, uma live. Eu, professor Chan, professor Marcelo Marcelino Gonçalves também, sobre todas as questões que a gente tem enfrentado nas últimas semanas, né? Mais exatamente desde a última Assembleia, do dia 17 de fevereiro, da Assembleia Estadual da PP Sindicato. No dia 17 de fevereiro, para cá, ficamos com uma provável greve em defesa da vida. Essa greve em defesa da vida foi se esvaziando, né? E praticamente não houve uma construção dessa greve do dia 17 de fevereiro até agora, do dia 15 de março, né? Quando praticamente, faltando 3 dias para o possível início das aulas, houve uma reunião do Comando Estadual de Greve, na sexta-feira, onde definiram, né, uma live falando sobre a gravidade, né, com especialistas, né, epidemiologistas, sobre a gravidade da situação em Curitiba e no Paraná. Isso uma live da PP Sindicato, da direção estadual da PP Sindicato. Né? Mas a greve em si, ela não foi construída. Inclusive, se tivesse que deflagrar a greve na segunda-feira, né, provavelmente nós não teríamos nenhuma movimentação e nenhuma mobilização. O que acontece é que o próprio governo, com o decreto 6983, define, né, aquilo que a gente vem chamando de falso lockdown, né? Ele cria uma série de restrições. Essas restrições elas são limitadas. A base forte do lockdown é o toque de recolher, né, que vai das 8 da noite às 5 da manhã, mas mantém as escolas abertas, né, professor Marcelo? Essa é a discussão que a gente quer. Aliás, toda a classe trabalhadora está exposta, né, a várias situações de contágio, inclusive porque a conjunta classe trabalhadora tem trabalhado, né, porque não recebe nem a ajuda emergencial e nem a quarentena necessária numa situação gravíssima, né, com as variantes do coronavírus, né, 70% dos contágios em Curitiba, por exemplo, são da variante P1 de Manaus, né, e a nossa situação dramática aí da classe trabalhadora, né, e das escolas abertas. Professor Marcelo Marcelino, né, em meio a esse falso lockdown do governo e da inércia das direções da APP Sindicato, qual que é a sua avaliação, professor Marcelo, sobre isso? Boa noite. Boa noite, nobres camaradas, comunidades escolares, estudantes, demais professores. Nós estamos numa situação dramática, experimentando o caos social, econômico e político no Brasil. Claro que tudo isso aumentado de forma absurda pela coronavírus, que avançou de forma dramática pelo país afora, inclusive nos centros mais desenvolvidos do país, que teriam mais condições de infraestrutura, que provam que não tem tanto assim, na verdade, né? Não só o Bolsonaro, como os governadores e prefeitos, eles deixaram esse caos acontecer por tomarem medidas inócuas e também não tomarem medidas nenhuma, quaisquer medidas compatíveis com a gravidade do problema, que já faz um ano. Então, veja só, quando um sindicato, uma entidade social, um movimento social, ele não se disponibiliza para lutar a favor dos trabalhadores, da sociedade, o que ele está fazendo na direção estadual de um sindicato, por exemplo? No caso da PP, as pessoas ficam bravas comigo, as pessoas ficam odiosas com a minha presença incisiva toda hora, incomodando, exigindo que a PP sindicato, no caso da nossa APP estadual, aqui na nossa direção estadual, ficam loucos da vida com as minhas abordagens. Mas vejam bem, como não cobrar, como não exigir que o sindicato, que foi eleito para defender os trabalhadores, não se posicione e se esconda atrás de um lockdown, que é um lockdown daquele mais perverso, que não é compatível
com a mínima prevenção e seriedade que a medida necessitaria nesse momento, a urgência. Não tem auxílio emergencial, não tem condições de infraestrutura nos hospitais, não tem hospital de campanha, não tem medicamento, não tem vacina. E a APP aceita o trabalho remoto imposto pelo Rato Feder. Não é possível uma coisa dessa. Os professores já no começo do ano já estão sendo ameaçados, coagidos pelo trabalho remoto das direções de escola, muitas delas também pressionadas pelo sistema escolar, assim como os pedagogos. Alguns, inclusive, adoram esse trabalho de pressão contra os professores, nós sabemos disso. Mas e cadê o posicionamento, como a gente já havia conversado? Carros de som, piquetes na frente dos colégios, reuniões com os professores, mesmo que seja virtual, para saber quais seriam as medidas a serem tomadas para paralisar imediatamente as atividades remotas e também paralisar qualquer possibilidade de qualquer um entrar numa escola que não tenha as mínimas condições sanitárias. O que está faltando para que as pessoas se conscientizem, ditas de esquerda, se conscientizem da gravidade de não se mobilizar para o ataque? Ou as pessoas vão esperar 22, o salvador da pátria, o Lula de novo? Não dá para encarar uma coisa dessas. Não é possível. Apesar de nós estarmos também, de certo ponto, animados com a presença do líder Lula, apesar do seu reformismo, do seu aspecto conciliador que nós todos sabemos, mas você depender de um líder popular com 75 anos de idade para animar o povo é porque nós estamos muito feio. Nós estamos rebaixadíssimos. E aí eu digo o seguinte, o que vai acontecer mais para que a APP Sindicato, os movimentos de base, vão atrás dos seus direitos políticos, seus direitos sociais, da sua emergente e urgente necessidade de salvar as vidas deles mesmos, dos estudantes, das comunidades escolares, que estão todos ameaçados pela forma absurda da imposição ditatorial deste governo genocida do Ratinho Júnior. Não é o Rato Feder, não. O Rato Feder é aquela abordagem que a gente faz para chamar atenção, evidentemente, porque a dupla é Ratinho e Feder. Mas, na verdade, eu vou colocar a responsabilidade nos ombros do Ratinho Júnior, em especial, porque é ele que é o governador do estado. O senhor Renato Feder é um lacaio, é um empresário oportunista que está querendo ganhar dinheiro com o ensino remoto e está querendo ser o mandatário das ordens do Ratinho. Até quando vai acontecer esse tipo de absurdo aqui no Paraná, do sindicato dos professores não tomar providência em relação a isso? Então, vamos denunciar, sim, a direção estadual da PP Sindicato por não tomar nenhuma providência em relação à mobilização popular, à mobilização dos trabalhadores da educação. Então, vamos começar com essa abordagem, denunciando a ausência total, se escondendo atrás do falso lockdown dos prefeitos e do governador. Não dá para encarar mais e não dá para aceitar mais que essa situação perdure. Passo para você, Mami. Então, professor Marcelo, a situação que a gente vive, né, é dramática. Estávamos conversando agora há pouco, né, que um funcionário, um agente educacional em Foz do Iguaçu, ao pedir o afastamento por ter problema cardíaco e diabetes, foi negado, né, e teve que trabalhar na escola. E com a ascensão do contágio dessa nova onda, né, das variantes do coronavírus, essa enorme onda que atingiu todos os cantos aí do país e do Paraná, principalmente, né, faleceu, né? E quantos agentes educacionais, pedagogas, né, e diretores de escola que muitas vezes estão cumprindo a tarefa de estar na escola sem medir as consequências entre a ordem da Secretaria de Educação, do seu chefe imediato,
né? E a dramática situação sanitária acaba indo para a escola, né? Nós temos, então, uma situação, como o professor Marcelo falou, um falso lockdown, as escolas estão abertas, né? E exigiria de um posicionamento firme das direções estaduais, das direções sindicais, da APP Sindicato, inclusive a sua direção estadual, né? A gravidade nós já sabemos, a orientação já foi dada, os epidemiologistas já falaram, o presidente Hermes Leão reafirmou, só que nós precisamos de uma postura de fechamento dessas escolas, né? Toda a estrutura financeira e material do sindicato teria que estar a serviço de passar com caminhão e carro de som nos terminais, dos bairros da periferia das cidades do estado do Paraná, né, com uma atividade de agitação imensa, né, e ao mesmo tempo também fazendo uma mobilização de todas as formas e de todos os tipos, né, seja na rede social, seja com distanciamento físico, em determinado momento, com equipamento de proteção individual, como em São Paulo, estão fazendo atos com toda a segurança e distanciamento para alertar que as escolas não devem ficar abertas, que elas devem fechar, né? Inclusive criar, né, piquetes e comandos de fechamento de escola, né? Fazendo com que, né, no primeiro momento seja um trabalho de conscientização e de diálogo, né, mas que deixe bem claro que a escola tem que estar fechada em defesa da vida das próprias pessoas, dos próprios colegas que estão na escola, né? Então, é um outro caminho que a gente tem que discutir, né? Ao mesmo tempo, teria que se chamar imediatamente uma nova Assembleia Estadual, porque a própria direção estadual tem dito, mas a greve é pela vida contra o retorno às aulas. E por uma cláusula formal, né, de retorno às aulas, não se mobiliza para fechar as escolas abertas, porque as escolas estão abertas sem aulas, né? Então, nós precisamos de uma Assembleia Estadual para mobilizar a luta e fechar essas escolas de vez, né, a partir da ação da nossa classe, né, pela base, usando toda a estrutura financeira e material do sindicato. Outra questão fundamental que a gente tem que discutir é essa questão do trabalho remoto. O ano passado, né, nós já tínhamos garantido com a nossa mobilização, né, e a resistência, né, inclusive em várias situações em que o secretário de Educação falou, a nossa classe aos milhares se posicionou contra, defendendo a autonomia do trabalho remoto da professora e do professor, fazendo com que ele decida as melhores formas e maneiras de realizar o processo de acompanhamento dos estudantes. Falo acompanhamento porque, inclusive, né, nós temos que colocar em discussão se nós conseguimos exatamente aplicar no trabalho remoto aquilo que se chama ensino à aprendizagem. Isso é uma coisa que não foi discutida, né? As escolas deveriam começar discutindo sobre a concepção e o processo de trabalho e a possibilidade ou não de ensino na forma remota ou à distância. Essa discussão não foi feita. Foi baixada a ordem atrás de ordens, né? E fazendo pressão para que a nossa classe trabalhasse do jeito que fosse e do jeito que foi até o final do ano, onde a gente já verificou, né, que todos os dados de desempenho e índices de aproveitamento, né, foram índices superficiais, artificiais, porque a plataforma remota não garantiu esses índices. Esses índices foram garantidos por atividades feitas por fora da atividade remota, né, foram feitos por atividades impressas e outras formas de comunicação, inclusive de forma muito precária, e onde gerou a evasão e a saída de muitos estudantes. Esse ano, sem fazer essa avaliação, né, e com a chantagem
de que ou você faz o que eu quero, ou eu mando você para a escola para morrer de Covid, né? Obriga com orientações agora, as que saíram, né? Que toda a nossa classe agora vai ficar, né? A professora e o professor disponíveis, né? Na plataforma, em cada aula, 40 minutos, né? Um abuso, né, uma falta de compreensão do que seja o trabalho remoto, inclusive ligado ao acompanhamento de estudantes, né, exigindo que se realize uma atividade de ensino-aprendizagem impossível de ser realizada dentro das condições de acesso dos estudantes, a própria acesso à plataforma remota, né, e colocando, né, a professora e professor num desgaste tremendo, gerando muito mais estresse, muito mais problemas de saúde, né? Inclusive ameaçando a saúde, a imunidade, a saúde da professora e do professor em meio à expansão da Covid, a expansão das novas variantes do coronavírus. Então, o nosso trabalho e o desgaste, o abuso, a sobrecarga está diretamente ligado ao perigo, inclusive, de a gente ficar exposto e ameaçado ao contágio do coronavírus. Então, nós precisamos de uma posição firme. Nós precisamos abrir esse debate de que nós não estamos protegidos, quanto menos as nossas condições melhoraram. Na verdade, as nossas condições de trabalho pioraram e nós precisamos de uma posição política sobre isso. Professor Marcelino, nós estamos aí nessa situação, enfrentando esses problemas, né? E a gente precisa urgentemente discutir, né? Inclusive a questão não só do trabalho, como da admissão, né? Aí entra essa outra questão. Desde o começo a gente estava falando que era greve geral pela vida, por direitos, por salário, por emprego e por liberdades democráticas, porque as escolas elas foram militarizadas para impedir que a nossa comunidade e a nossa classe lutem em defesa da escola pública. E agora nós estamos enfrentando uma possibilidade aliás, já está indicada, né, no dia 31 de março, a demissão de mais de 9.500 agentes educacionais. E nós precisamos de uma reação em relação a isso, mesmo enfrentando uma situação de pandemia imposta pelos governos, né, Marcelo? Então, como que nós podemos construir essa luta? Quais são as nossas tarefas aí para defender o emprego do agente educacional e proteger as nossas condições de trabalho? Então, nós fizemos vários atos ano passado e até no início desse ano, sinalizando que as atividades remotas e a greve pela vida são aspectos fundamentais da luta política. Mas vamos relembrar quais são as nossas pautas no sentido geral, que as pessoas foram esvaziando as pautas, na verdade. Primeiro, era a questão que explodiu no ano passado, naquela última assembleia do ano passado, 26 de novembro, salvo a memória, sexta-feira. Inclusive, foi o dia que muitos da greve de fome da APP Sindicato, eles disseram que acabou a greve de fome logo após terminar a Assembleia Estadual da APP Sindicato. Mas esse aspecto. Nós levantamos a questão dos PSS, que estava explodindo, o edital 47. Fora o trabalho remoto, obviamente, que já estava em curso desde o início do ano. Aí nós entramos com uma pauta da terceirização dos agentes 1 e 2, que também entrou. Aí teve a pauta das escolas cívico-militares, que começou lá com mais vigor em setembro em diante. Veja como a coisa foi se aprofundando, a crise foi se aprofundando, e as medidas não foram sendo tomadas, elas foram sendo colocadas para baixo do tapete por parte da APP Sindicato. Aí, muitas pessoas não deram bola, como deveriam dar bola, inclusive colegas de trabalho. Aí explodiu a tal da carga horária das humanidades.
artes, sociologia e filosofia. E aí teve uma turma que se mexeu, porque finalmente mexeu com o bolso e com as aulas daquelas pessoas que antes não se importavam tanto com o edital 47, vamos falar bem a verdade. E agora nem a questão das humanidades está sendo colocada, porque explodiu o contágio do coronavírus e as mortes, o morticínio do genocídio do Brasil e do Paraná, de Curitiba, com Rafael Greca de Macedo, que também não fez absolutamente nada para conter o vírus, o contágio. E o fechamento das escolas, e o fechamento de turmas. E a questão agora, dia 31, serão demitidos quase 10 mil funcionários em uma tacada só, pelo final do contrato. E agora? A APP Sindicato vai fazer o quê? Porque hoje já é dia 17 de março. Faltam menos de 15 dias para os contratos terminarem desses colegas trabalhadores. E eu não vejo nenhuma sinalização de nada acontecer. Agora, como uma direção estadual não se posiciona? Inclusive, ficaram 3 semanas, aproximadamente, escondidos, sem nenhum pronunciamento, atrás do lockdown, depois da Assembleia do dia 17 de fevereiro. Isto é, ou a APP, na sua direção estadual, entrega os cargos de direção, ou nós vamos ter que pressionar para que ela se mexa até o final e vamos desgastar a direção estadual, não por questões políticas, da gente quer substituir essa direção por uma outra, de uma forma superficial e pragmática, porque não temos mais condições de sofrer o descaso da APP Sindicato, a falta de política mobilizadora, organizadora da classe trabalhadora e nem um pouco preocupado com as comunidades escolares e estudantes. Como isso? Nós somos poucos, mas nós estamos aqui denunciando e tentando construir alguma atividade mobilizadora que não está fácil nesses últimos tempos. Como é que um professor vai trabalhar em meetings 40 minutos a manhã toda, a tarde inteira, a noite toda? Eu que trabalho com educação à distância há 15 anos, eu sei muito bem o que é o desgaste da educação à distância. Ela é mais desgastante do que o presencial, porque no presencial você tem todo o envolvimento mais espontâneo, mais livre no sentido de construir as relações com os alunos. Agora, atrás de uma telinha, você tem todo um procedimento que te engessa, que te coloca em formas de um enquadramento, que você tem que seguir certas regras, ordenamentos rígidos, fixos. Você não consegue sair dessa armadilha. Ela é muito desgastante, porque tem o equipamento, tem que ver se a internet está pegando, tem que ver o posicionamento do professor, tem que ficar chamando a atenção dos alunos de alguma forma. Tudo isso aí é muito desgastante. Então, nós vamos ter que verificar o que é possível fazer, mesmo que em poucos, porque a gente precisa fazer algum tipo de mobilização. É que esse lockdown, falso que seja, essa pandemia atrapalha demais a gente. E agora que os professores estão trabalhando nas suas casas, fica mais difícil sair de casa ainda, porque estão presos no sistema remoto. E o Ratinho e o Feder conseguiram realmente coagir os professores e colocá-los numa camisa de força de trabalho. Só e que sejam basta imediatamente. Então, por hora, vamos discutindo aqui. Inclusive, essa questão que o Marcelo levanta, ela é, para nós agora, essencial, né? Porque nós precisamos da nossa ferramenta de luta e mobilização, de organização, de greve, que é a APP Sindicato, né?
ao ela estar, né, nas mãos de uma direção, né, que desde o governo Beto Richa tem colocado como ponto principal sentar nas mesas de negociação, né, e transformar as negociações em negociações permanentes, onde a nossa classe, a classe da educação, é a última a saber qual é a negociação a ser realizada com o governo, numa inversão total da lógica do que é o movimento sindical historicamente, né? Nós aprendemos e vivemos, né, em certa medida, uma época onde o movimento sindical combativo ele se reunia, se mobilizava, marcava a assembleia, colocava todos os itens da pauta de reivindicação, ia para a greve, pressionava o governo e depois exigia uma mesa de negociação, né? Esse sindicalismo atual, que é um sindicalismo, né, de conciliação, um sindicalismo mais pensando no patrão e no governo do que no trabalhador, né, e ele faz o contrário. Ele se articula, se reúne com o governo, né, rebaixa, bem rebaixadinha a pauta de reivindicação e depois chamou uma assembleia, né? 2019 ficou muito mais ridícula essa lógica, porque quem definiu o fim da Assembleia foi o governo, porque o governo, em 2019, na metade de 2019, falou numa sexta-feira que ele tinha acabado com a greve, sem antes acontecer a Assembleia da nossa categoria, da nossa classe. Então, isso é antigo. Estamos enfrentando há décadas essa lógica, e ela piorou nos governos Beto Richa e agora do Ratinho, do Rato Júnior, né? E nós precisamos se livrar dessa direção. Quando a gente tem uma direção imprudente, perigosa contra a nossa vida e a nossa classe, o que a gente faz? Abre a porta e coloca para fora, né? Nós temos eleições aí em outubro, né? Isso que o professor Marcelo falou, inclusive, tinha que adiantar as eleições e esse pessoal entregar todos os seus cargos por incapacidade de cumprir o mandato sindical, né? Isso é uma questão assim fundamental, né? Nós sabemos que esse grupo não vai fazer isso. E nós precisamos articular todas as forças de base, de luta, que defendem um sindicato combativo em cada canto do Estado, em cada escola, em cada corrente sindical de militantes, né, aguerridos, né, que têm trajetória e história de luta, né, no movimento sindical e popular, reunir todas as forças que se consideram forças de oposição, e nós temos que criar uma verdadeira rebelião na base, né? Se nós não conseguimos, né, fazer com que essa direção saia, né, nós temos que construir uma verdadeira rebelião na base contra essa direção estadual da PP, né, que, como muitos dizem, né, sentiu um alívio na sexta-feira, né, no dia 12 de março, falava com alívio por não ter que se confrontar com o governo, porque ele baixou um falso lockdown e o não retorno às aulas no dia 15. Que sindicato, que direção sindical é essa que não mobiliza a nossa classe e sente um alívio de não se confrontar com o patrão e com o governo? Essa é né, uma forma, né, de conduzir o processo de luta da nossa classe para, como nós temos dito a toda hora, é uma organização das derrotas, né? Então, eles estão organizando derrotas consecutivas, né, e fazendo com que a nossa classe fique numa situação cada vez pior, né? E essa é uma estratégia que a gente, inclusive, discutiu no manifesto que a gente escreveu e assinou de forma conjunta sobre a democracia no movimento sindical da APP Sindicato, né, que a gente coloca, inclusive, duas questões aí, né? A primeira, né, é um estilo de vida dos burocratas e dirigentes sindicais estranhos à classe. Eles já não sabem mais o que é trabalhar na escola e antes da pandemia e não sabem sequer o que é um trabalho remoto.
30 aulas, né, no trabalho remoto, sem parar, impostas pelo governo. Inclusive, a própria direção estadual do PP Sindicato deu a entender que era melhor fazer isso do que enfrentar a Covid-19 na escola, seguindo a mesma lógica absurda do governo. Então, é uma mudança de estilo de vida, né, muito aparatista, né, se reúnem e se encontram há muito tempo, há décadas, lá no que nós chamamos do Palacete da Avenida Iguaçu, que é aquele prédio lá de mais de 20 milhões de reais, né, que é o exemplo, né, o espelho do que é uma burocracia. Por que uma burocracia sindical tem um prédio de 20 milhões de reais? Né? Aquilo ali é um projeto antissindical, totalmente absurdo, que nós precisávamos era de sedes descentralizadas, sedes de organização e de atendimento social e cultural nos bairros, na periferia, para que ficasse próxima à nossa classe, onde ela trabalha, junto com a comunidade escolar, e não concentrada, né, em grandes aparatos sindicais. A segunda questão é um projeto político, é uma visão, né, de que nada deve ser feito, inclusive deve-se aceitar esses governos, não se deve chamar fora Bolsonaro, fora Rato, Júnior, né, eles têm que cumprir até o fim o projeto genocida deles, né, e tem que esperar as eleições de 2022, né. Então, essa direção, boa parte das direções sindicais da APP e a direção estadual tem esse tipo de projeto. Esse não é o nosso projeto. A classe não pode esperar 2022. Ela não pode ficar na possibilidade de morrer feliz sabendo que vai ter uma suposta mudança em 2022. Ela precisa defender sua vida, seus direitos, seu emprego, seu salário agora, né? E nós temos que fazer essa convocação ampla de todos os setores em nossa classe na educação para se rebelar contra a maioria das direções da PP e a direção estadual da PP e sindicato. Falando nisso, né, nós temos, né, a necessidade de fortalecer a discussão das frentes de luta, né? E é importante a gente retomar o sentido da construção das frentes de luta em defesa da escola pública, né? Em defesa das liberdades democráticas, né? Ela é fundamental. Nós precisamos, inclusive, de um movimento amplo, né, dentro da nossa classe em defesa da escola pública, né? Em defesa da retomada dos nossos direitos, dos nossos salários, da nossa carreira, né? E nós precisamos colocar isso dentro de um projeto que alternativo, né? Pensando a refundação da nossa APP Sindicato, né? Então, nós temos saída sim, né, professor Marcelo? É só organizar as nossas forças, né? Então, eu acho que a possibilidade que nós temos agora, nessa encruzilhada que a gente está vivendo, é justamente essa: aproveitar essa oportunidade, apesar de nefasta, cruel, para a mobilização. Porque essa é a oportunidade. É a situação dramática que as pessoas vivem na sociedade brasileira, junto com a questão específica dos professores, né? Profissionais da educação que estão nas escolas, agentes 1 e 2, os próprios pedagogos que estão na escola, as direções, independente da sua ideia política. Porque, na verdade, nesse aspecto, nós temos que defender todos, independente das nossas diferenças de visão de mundo, diferenças de visão política. Porque aqui o projeto nosso é da defesa dos trabalhadores e da sociedade. Se o sujeito é bolsonarista, o problema é dele. Nós vamos lutar contra esse tipo de política do ratinho. E se puder fechar a escola, tem que fechar. Tem que fechar, inclusive, não pela justiça, mas fechar pela mão do trabalhador. Porque não dá para ficar esperando justiça. Justiça burguesa, isso daí, a gente sabe como é que é, né?
É uma coisa assim que não segue um rito, que eu digo que é o rito da sociedade e das suas demandas, né? Não é o rito formal da legalização, da institucionalidade. É o rito da força e da mobilização política que os trabalhadores têm que ter para agirem em conjunto para barrar o genocídio e barrar a completa ausência de direitos mínimos e básicos da educação, mesmo para as pessoas que são do quadro próprio, seja do magistério, técnicos administrativos, sem falar nos estudantes que não estão tendo a oportunidade de ter aula, por N razões. Agora, nós temos que barrar essa farsa. Não tem como esperar. Se a PP não faz isso, alguma coisa nós vamos ter que fazer pela base para pressionar a PP, para pressionar os colégios. Alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque os professores vão ficar adoentados até o final desse semestre. Se chegarem lá, contando com o final do ano, então, nossa, vai ser assim um massacre contra os profissionais da educação. E, inclusive, com essa questão da vacina desse jeito, vai morrer muita gente no Brasil ainda, vai morrer muito colega de trabalho. E se a gente não tomar a providência pela vacina, pelo fora Bolsonaro, pelo fora Ratinho, todas essas demandas necessárias e urgentes, nós vamos ficar à mercê novamente das eleições, seja do sindicato em outubro desse ano, sejam as eleições presidenciais do ano que vem. Sociedade não pode esperar. A coisa é séria e urgente. Mobilização já pela base contra o genocídio no Brasil, contra o golpe de Estado no Brasil e contra o Ratinho e o Federer, o Rato Federer, aí sim, nesse sentido de mobilização, para acabar com a farsa do lockdown e acabar com a farsa do sistema remoto, do sistema híbrido no Paraná. É isso. Outra questão, Marcelo, fundamental, é a questão da unificação das greves no país. Né? Nós temos uma greve em São Paulo, uma greve que já chega a mais de 30 dias, né? Em uma luta, é um exemplo, né? Para toda a luta da educação a nível nacional, né? E a gente tem um debate aí importante que poderia ajudar, inclusive, a gente superar essa situação defensiva e difícil no Paraná, inclusive com esse obstáculo da própria direção do nosso sindicato, né, de passividade, de conciliação, de ficar debaixo do falso lockdown sem defender, né, realmente o fechamento das escolas e a questão dos nossos direitos e condições de trabalho no ensino remoto que pioraram, né, uma greve nacional da educação. A greve nacional da educação ela seria, inclusive, um elemento para forçar direções como a que nós temos aqui no Paraná a ter que entrar na greve. Né? Nós precisamos fazer uma articulação, né, com setores da classe trabalhadora na educação que tem conseguido fazer fortes movimentações, greves de resistência, né? E já começar a pensar na construção da greve nacional. Então, eu queria até perguntar para ti qual que é a sua opinião sobre essa questão da greve nacional na educação, as nossas tarefas, né, para que a gente possa também ter uma articulação para a construção de uma greve geral de toda a classe trabalhadora, né? Tem as reformas, tem todo o conjunto de reformas e PECs que tem que passar contra a classe trabalhadora, então nós da educação temos que fazer a nossa parte, né, Marcelo, na construção da greve geral da educação. Não, eu falo em nome da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, a qual sou coordenador em Curitiba, e também na universidade. A tarefa da universidade, eu como estou no NESEF e no NEP lá, Núcleo de Estudos Paranaenses e o Núcleo de Educação Filosófica da Federal, o trabalho na universidade não é um trabalho acadêmico. Ele é acadêmico, lógico, né? Mas ele tem que ser mais do que isso. Ele tem que ser um trabalho político, de mobilização da sociedade.
você construir um trabalho acadêmico por si só, ele não faz sentido. Então, na auditoria, a gente escreve os artigos e fazemos os nossos panfletos para distribuir para a população. Ultimamente, nós estamos numa armadilha agora, que é da Covid, né? Que, infelizmente, com os trabalhos em casa que estão sendo colocados para a gente tem essa dificuldade de sair para a rua. E muita gente está perdida, sabe, Chan? Porque ficaram sem emprego, desempregados, estão aí buscando alguma coisa para fazer. Mesmo professores formados, com décadas de experiência, hoje estão trabalhando no Uber, estão trabalhando em atividades quaisquer para sobreviver. Tem cabimento uma coisa dessa? As pessoas aí que têm mestrado, doutorado, acabou. As faculdades fecharam turmas, as faculdades quebraram, sabe? É uma coisa, é um absurdo completo. Nós regredimos nesses aspectos. E aí fica difícil também a gente conseguir mobilizar como a gente gostaria. Mas, com certeza, a nossa tarefa é essa. Uma mobilização nacional seria o ideal, óbvio. Arregimentar quanto mais forças possíveis, melhor. A gente precisa construir, sim, mobilizações intensas. E aí eu digo o seguinte, cadê os sindicatos para arregimentar forças? Os movimentos sociais, que são os mais organizados, eles devem chamar a população, não é o contrário. Eles têm uma ideia errônea, se desfazendo da sua responsabilidade, passando para as pessoas individuais, que elas devem tomar partido de alguma coisa. É o contrário. São as organizações institucionais, sindicais, que devem ir para a rua e chamar o povo. Olha o absurdo. Ano passado, a APP Sindicato e outros sindicatos fecharam as portas para o trabalhador. Sindicato tem que estar com a porta aberta, tomando as devidas precauções, claro, mas é essencial, nessa época de crise econômica, crise pandêmica sanitária, que o trabalhador está sendo dispensado sem emprego, empresas quebrando, que o sindicato fique disponível às reivindicações dos trabalhadores. Tem cabimento um sindicato fechar a porta? Olha, é uma coisa assim absurda que nós estamos vendo com a esquerda pequena burguesa no Brasil. Eu tinha certeza absoluta que ela era ruim há muito tempo, mas agora ela chegou num grau de desmoralização tamanho que está difícil recompor. Está muito difícil. A desmoralização da esquerda pequena burguesa com os sindicatos é muito grande. Isso é muito complicado, porque a direita se une, seja ela mais fascista, menos fascista, mais limpinha, mas direita, é contra os trabalhadores. Nós da esquerda temos que nos posicionar para lutar contra as forças reacionárias da direita. Não interessa se são do Bolsonaro, do Congresso Nacional e qualquer um que seja. Então, a luta é contra a opressão da burguesia e dos direitistas do judiciário, do Congresso Nacional, do Executivo, do grande empresariado, do grande capital. É essa a luta que nós temos que travar. E a esquerda fica passeando, falando sobre coisas relacionadas a pautas menores que não estão interligadas com o conteúdo real da luta de classe no Brasil e no mundo. Esse é nosso grande problema. Vamos ter que organizar essa base, aproveitando aí no final do mês que os colegas de trabalho vão ser desligados aí, como você disse, 9.500 pessoas vão ser mandadas embora. E nós temos que aproveitar, fazer alguma coisa, qualquer que seja. Eu sei que também está difícil para mim, está difícil para você, mas a gente vai ter que pensar em alguma coisa. Ao contrário dessas pessoas do sindicato que não estão pensando em nada, a não ser se manter no poder, no mínimo até outubro, e, se possível, mais um mandatozinho aí, que ele continue, que ele perdure, porque eu não quero mais voltar para a escola, eu não quero me aposentar no colégio, porque eu já passei dessa fase, pensam esses diretores sindicais, esses administradores dessa máquina de dinheiro, de recursos públicos também, que é o sindicato. E os recursos também oriundos da classe trabalhadora.
a qual eles fazem questão de mencionar quem é sindicalizado e quem não é. Se você não é, então a gente não vai lutar por você. Se você é, a gente finge que luta. Esse é o princípio disso daí. É complicado, hein? É bem isso, né? Se você não é sindicalizado, você não tem direito ao acesso ao sindicato. E se você é, nós vamos criar né, uma fachada de processo de luta. Isso que o Marcelo levanta, ela em síntese, é a situação que a gente tem enfrentado com a atual direção da PP Sindicato e a maioria das direções sindicais que tem a mesma lógica, né, de levar o processo de luta da educação. E isso aí tem refletido em relatos, como a gente verificou, né, a morte, né, porque é isso, né, essa política de falso lockdown levou à morte um agente educacional em Foz do Iguaçu, que não conseguiu a sua licença, né, e ficou exposto à Covid-19 na escola. Nós temos milhares de professoras, professores, né, que, para não perder metade da sua renda, se obrigaram a ficar, né, tendo que assinar uma folha compromisso e tendo que se expor a qualquer momento ao retorno às aulas. Aqueles que tiveram que se afastar porque são do grupo de risco são penalizados, recebendo metade das suas rendas, né, porque é retirado, né, o adicional noturno, o ajuda de acesso ao transporte, né, e nós temos a situação PSS, são milhares de professoras e professores que não conseguiram contrato e também vive uma situação difícil nessa distribuição de aulas intermináveis. Muitos ficaram de fora, outros que estão trabalhando, né, se dividiram em várias escolas, né, com poucas aulas. Teve casos, inclusive, de professora que foi chamada e depois foi chamada no dia 24 de fevereiro, trabalhou até pouco tempo e de repente falaram, olha, nós estamos cancelando seu contrato porque nós fizemos aqui uma distribuição errada, uma convocação errada da classificação. E a professora pediu, né, ela entrou em contato com o sindicato e não conseguiu nada, ninguém atendeu o telefone, né? Então, se veja só a situação que a gente está vivendo, né? De total desamparo nas questões mais básicas e mínimas e nas questões mais estratégicas que deveria haver luta e resistência, um abandono total para ficar esperando, né, expectativamente um decreto melhor do governo que nunca vem, né? O decreto último do governo, né, que eu falei até ironicamente, né, o novíssimo falso lockdown, né, chama até 1º de abril, né, mas a maioria da nossa classe continua trabalhando, né, da classe trabalhadora e da nossa classe na educação, as escolas abertas, não há uma posição da Secretaria de Educação de que a gente não vai retornar, então fica o terrorismo, a ameaça terrorista estatal de que a qualquer hora a gente pode voltar, implica em exigir com a questão do medo que cada vez mais a gente se exponha e se desgaste, é uma sobrecarga de trabalho, né, absurda. Inclusive, o último comunicado do próprio secretário de Educação, ele fala que, de forma, né, absurda também, que o estudante tem que abrir a câmera, e o professor também, né? Vai fazer 40 minutos de aula, batidinho uma atrás da outra, e tem que estar todo mundo de câmera aberta. Câmera aberta, né? Então, vendo de fora, né, nós somos, né, ele utiliza todos nós, a comunidade escolar, estudantes, professores, professoras, com um grande laboratório, né, do trabalho remoto, como o Marcelo falou no início da nossa conversa, para ganhar dinheiro e fazer experiências de exploração com a classe na educação
e com os estudantes, né? E nós precisamos disso mesmo, né? De uma reação, uma convocação. Nós queremos, a partir de agora, inclusive, fazer esse grande movimento, esse chamamento a todos os setores vivos, honestos, de luta, que se reivindicam da oposição no Estado do Paraná, na base da APP Sindicato, que se rebele, que comece a organizar as lutas por região e que a gente vá unificando as nossas forças. Como o Marcelo falou, não temos que fazer alguma coisa. Não podemos ficar esperando, né, as eleições de 2022, quanto menos as eleições de outubro da APP Sindicato. Então, eu acho que é isso. Eu deixo para o Marcelo as considerações aí finais da nossa conversa. Bem, obrigado, companheiro Chan, demais companheiros do GEFUR, da comunidade que ainda luta pela educação e pela vida no Paraná, que é a comunidade que somos todos nós, né? A comunidade dos trabalhadores da educação como um todo, que ainda resiste o governo genocida do Ratinho, e a gente vai ter que prosseguir com alguma estratégia, vamos ter que organizar isso, e a gente vai ter que fazer alguma coisa para barrar esse processo, porque senão nós seremos esmagados pelos genocidas que estão aí de plantão. Então, a gente vai ter que organizar o que deveríamos fazer a partir de agora para mobilizar as pessoas, organizar os trabalhadores, e aí nós não podemos esperar de maneira alguma que a APP Sindicato ela se pronuncie mesmo, porque eles não vão fazer nada, mas é cabível que nós caminhemos na direção da exigência que a APP Sindicato ela faça o seu dever, cumpra com as suas obrigações de trabalhar pelo trabalhador. Isso tem que ser feito. Agora, que nós não temos nenhuma esperança que essa direção sindical ela trabalhe em favor do trabalhador, o trabalho real, que é o trabalho político, nós não temos. Agora, nós vamos ter que pressionar a APP e pressionar o governo. É um trabalho árduo, mas necessário. Um abraço para vocês e a gente vai se encontrar na mobilização que vem pela frente aí. Obrigado. Então é isso, né? O Marcelo lembrou bem, vamos tomar iniciativas de convocar reuniões em todos os setores que queiram lutar e que sejam da oposição, e principalmente a nossa classe na educação, na base que queira lutar, né? Preparar atos localizados, a agitação possível, né? Que a gente possa fazer em terminais e em algumas comunidades escolares, que a gente possa organizar de forma unificada quando a gente tiver condições mais favoráveis, com todo o distanciamento físico e toda a segurança, né? Então, a gente vai continuar, né, o nosso trabalho de agrupar, unificar e continuar a luta. Então, é isso. Quero agradecer também ao Marcelo, a todos os camaradas aí que estão nos assistindo, e vamos à luta de forma unificada, para poder defender os nossos direitos, a nossa vida, né, fora Bolsonaro e Rato Júnior, né, e construir a greve geral no Paraná e a greve geral da educação no país. Essa é a nossa luta. Beleza? E até mais.